esse assunto aqui, né, ele já é bem mais operacional, vamos dizer assim. Tendo em vista que o bombeiro civil ele é mais prevencionista, porém ele pode atuar em atividades operacionais, por exemplo, em indústrias, né? Então tanto que ele é um atendimento à emergência especificamente. Então, a determinados ramos de atividade pode o bombeiro civil ser colocado diretamente para realizar as funções operacionais de atendimento à emergência. Então é importante ter uma estratégia de atendimento à emergência, e é o que a gente vai estar abordando aqui nesses tópicos, por isso da importância desse assunto para conhecimento do profissional, né, bombeiro civil. Ok? Então, o combate a incêndio em edificações, propriamente dito, né, é a extinção que inclui as operações que são necessárias no ataque ao foco principal do incêndio. Então, são as operações, né, de combate ao foco principal de um incêndio, é o combate propriamente dito. Ok? Como que deve ser realizado, como que é a operação, como que é o planejamento dessas operações, ou dessa operação, né? Como que deve ser realizado, qual a sequência que deve ser dada, o que tem que ser colocado como prioridade, né? O início, quando que ocorre o início do atendimento à emergência? Inicia, né, a primeira fase, o primeiro procedimento de imediato é a realização da análise da situação. É praticamente a análise da cena, né, de emergência, a partir, né, de que é feita, né, por um comandante, um líder, ok? Esse líder que é o responsável em realizar essa análise da situação frente a um incêndio ou qualquer outra situação de emergência que habilite a determinar as ações a serem postas em práticas a fim de cumprir a sua missão. Então, o líder que está à frente da guarnição é o responsável em analisar a situação, e dentro dessa análise, né, justamente o grande objetivo é a determinação das ações que serão colocadas em prática para conseguir o sucesso da operação. Okay? A análise deve ser continuamente desde o contato inicial até o final das operações. É importante enfatizar que essa análise ela já inicia no momento do acionamento na base, praticamente na base operacional do bombeiro. Nesse momento do acionamento já ocorre a análise da situação dentro das informações, das primeiras informações que chegam, as informações relacionadas com a emergência. Ok? Poderíamos sempre, de um ponto de vista didático, dividir a análise em partes. Uma primeira rápida que determina o início das operações, outras que se desenvolvam em cada uma das fases que definimos. Então, pode essa análise ser dividida em partes, onde a primeira parte seria o início ali das operações, até o desenvolvimento das fases, né, subsequentes. Além disso, existe uma análise global permanente que se modifica
à medida que o combate se desenvolve, né, pelos fatores que aparecem ou desaparecem, ou seja, né, aqueles fatores, aquelas situações que surgem dentro do atendimento. Lembrar que a análise ela sempre tem que ser global, ela tem que ser, né, periférica, sempre tem uma dimensão como se você estivesse olhando a emergência do alto, né, podendo ver ali os recursos, os meios, o pessoal, os recursos humanos envolvidos, e nisso você conseguir, né, o grande objetivo é conseguir né, ter essa visão de uma forma estratégica, com o uso de técnicas. Essas técnicas vão ser colocadas em práticas dentro dessa análise, né? Então, nesse momento ocorre o planejamento de como será realizado os procedimentos, quais procedimentos serão adotados. Okay? A responsabilidade de análise repousa sobre os primeiros elementos que chegam no local de emergência. Então, a responsabilidade dessa análise, como a liderança, o fato de liderar a emergência e adotar procedimentos, vai recair sobre a primeira equipe que chega ao local da emergência, né, a primeira equipe que atende a emergência, até que sejam substituídos nessa função por um superior. Então a gente coloca muito essa regra de que quem chega primeiro é que comanda, porém até a chegada de um superior, né, hierárquico, vamos dizer assim, né, dentro da esfera de bombeiro civil, um encarregado, um chefe, né, se a primeira guarnição que chega é o bombeiro civil, e subsequentemente chega um encarregado ou um chefe. Até então quem comandava era o bombeiro civil, até a chegada do encarregado ou chefe, e assim, com a chegada deles, eles acabam assumindo a responsabilidade, né, a liderança, ali, a coordenação, o comando das operações. Isso dentro da esfera de bombeiro civil. Fora da esfera de bombeiro civil, aí entra a hierarquia do poder público, né, do serviço público. Então, um exemplo, o corpo de bombeiro, né, aí ele teria uma maior uma prioridade ali, né, uma precedência no comando das operações. Claro, o bombeiro civil chega primeiro, ele coordena, comanda as operações até a chegada do corpo de bombeiro. Chegou o corpo de bombeiro, eles assumem o comando, as operações, né? Claro que a tendência é haver um trabalho simultâneo, ok? Um trabalho simultâneo, até porque não pode acontecer exemplos de com a chegada do corpo de bombeiro, a guarnição ali de bombeiro civil ela recue, né? Isso não pode acontecer, até porque quem tem ali as informações atualizadas naquele momento é o bombeiro civil. Então acaba ocorrendo um trabalho em conjunto. Claro que a partir do momento que atualizadas essas informações, né, o corpo de bombeiro consiga assimilar todo o acontecimento da emergência, consequentemente vai estar assumindo aí o comando, as operações aí da emergência, ok? Então, a análise da situação os primeiros procedimentos. Então, dentro da análise, qual o passo a passo para realizar essa análise da situação? Então, um primeiro procedimento aí seria procurar a compreensão do ocorrido, com as informações, assimilando
por exemplo, o tipo de incêndio que está ocorrendo, o tipo de material, as vítimas envolvidas, a dimensão do fogo, a localização, os recursos ali presentes, dentro da dimensão e essa análise de recurso, a quantidade de agentes extintores disponíveis ali, a quantidade de agente extintor para a realização desse combate. Então são informações aí que entra no nível da compreensão e consequentemente já é feita a análise e, claro, essa análise é feita de forma rápida para uma ação também, garantir aí uma ação o mais rápido, o mais breve possível, ok? Também dos procedimentos, além da compreensão e análise rápida da situação, seria também considerar os dados que a emergência apresenta. Então, todas as informações ali levantadas, elas têm que estar atualizadas e chegando ao local a confirmação, a conferência para que haja certeza da consistência dos dados informados inicialmente. Dos procedimentos também seria a aplicação dos princípios táticos. Então, dentro da sequência, a partir do momento que já foi realizada a análise da situação, um dos passos seguintes seria analisar os princípios táticos que serão aplicados claro, dentro desse planejamento, quais seriam os ideais para o atendimento ao tipo de emergência ali envolvido. Além disso, a decisão de quais as ações que devem ser postas em prática também. Então, dentro desse planejamento dos princípios táticos levantados na análise da situação, também a decisão das ações que efetivamente vão ser utilizadas ali. Além disso, um plano de operações. É importante também traçar inicialmente um plano por uma situação de imediato, não um plano complexo, e sim um planejamento com a equipe da forma de atuação, do que naquele momento vai ser colocado como prioridade, ok? E a partir dessa decisão, o traçar de um planejamento, consequentemente a colocação desse plano em prática. Também zelar para que seja eficientemente executado. Então, também seria uma das atribuições aí dentro da coordenação, da liderança, do comando, além de determinar, também zelar para que seja realizado da melhor forma possível por todos os envolvidos, por todos os membros da equipe, ok? Ainda dentro da análise da situação, tudo isso deve ser feito do modo mais rápido possível. Então, essa agilidade, por muitas vezes pode ser complicada dentro de uma emergência, exige o máximo possível de agilidade, mas o que pode trazer agilidade, o que acaba contribuindo para essa agilidade é o treinamento. Quanto mais a equipe estiver treinada, mais rápido ela vai agir, vai raciocinar, o uso das técnicas ali vão ser mais efetivas, tá? Porém, geralmente o primeiro contato com o incêndio desenrola-se de modo confuso, estressante, pressão acaba ocorrendo, como a gente acaba vendo aqui que há uma grande pressão sobre quem lidera a equipe, sobre o comandante da operação, deixando-o tenso. Então essa tensão acaba de forma
vamos dizer assim, que até de uma forma natural. Né? É natural que o comandante, o líder ali da guarnição se sinta pressionado, porque as decisões, o desenrolar das operações vão estar concentradas nesse membro, nesse componente da equipe. Okay? Devemos lembrar que tudo o que for feito nessa fase determinará o sucesso ou fracasso da operação. Aqui praticamente deixa-se bem claro, né, que a decisão, o planejamento traçado é que vai fazer a diferença do sucesso ou fracasso da operação. Okay? A sequência acima estabelecida constitui o que chamamos de análise da situação. Então a gente esmiuçou essa análise, né, em procedimentos, que iniciou ali com análise, com planejamento, um plano e aí a colocação em prática. A sequência, né, então, essa sequência define então a análise da situação, deve ser automatizada ao máximo, de maneira a possibilitar ao comandante sobrepor-se ao nervosismo natural dessas situações. Então, o que a gente comentou, quanto mais treinado, mais experiente, né, o líder da equipe, o comandante, vai conseguir vai conseguir aí automaticamente colocar em prática as ações. Deve ser feitos treinamentos frequentes para a solução de problemas táticos, aplicando-se o sistema aqui proposto, até se obter o automatismo de maneira a que a análise seja uma sequência lógica e não se omitam fatores essenciais, né, ou não haja a omissão de fatores essenciais. Então, aqui, né, finaliza esse trecho aqui falando justamente sobre o que a gente comentou, a necessidade de um treinamento da equipe para trazer esse automatismo, tá? E vai garantir aí a eficiência dentro de uma sequência, né, que deve ser adotada e claro, né, evitar essa omissão de fatores essenciais dessas ações. Ok? Em seguida realizada a coleta dos dados já disposto em um ordenamento lógico. Devemos passar, né, deve-se passar a análise dos perigos apresentados pela emergência ou dela decorrente. Então, dentro dessa análise também o levantamento de risco, levantamento aí de riscos aí, tá, para todos os envolvidos, vítimas, pessoas envolvidas e até a guarnição que está atendendo ali a emergência, ok? Esses riscos em ordem de importância e na sequência que o raciocínio deve obedecer são, né? Então, essa análise de risco, dentro da análise da situação, esse levantamento de risco, é colocado prioridades para esse atendimento aí, são dadas aí as devidas importâncias dentro de cada risco. Então, por exemplo, o risco à vida, que esse risco à vida pode envolver os ocupantes da edificação envolvida, então todos os ocupantes ali daquela edificação que se encontra em emergência, além dos ocupantes da edificação vizinha, também deve ser colocado em consideração, deve ser levado em consideração também os ocupantes da edificação vizinha, pessoas não envolvidas, então são os chamados curiosos, pessoas ali que muitas vezes estavam circulando, passando pelo local e devido ao ocorrido resolveram parar e assistir e muitas vezes alguns tentam se envolver, outros ficam mesmo que parados, também pode também estar sendo
levado em consideração o risco para essas pessoas, mesmo não envolvidas, porém presente ali no local da emergência. E além disso, a vida da equipe de emergência. Então, resumidamente, a primeira importância de risco aí que deve ser levada em conta é relacionada à vida. Então, a vida dos ocupantes da edificação envolvida, da edificação vizinha, pessoas não envolvidas, também conhecidos como curiosos, ou se não, a própria equipe de emergência. Tá? A segunda ordem de prioridade de risco está relacionada ao espalhamento, né, do fogo, das chamas, através da propagação do fogo. Então, outro risco que deve ser trabalhado no momento ali do atendimento da emergência. Então, primeiramente vida, segundo, ao risco de propagação do fogo, muitas vezes de forma acelerada, essa evolução do fogo, a ponto de atingir outras partes da edificação. Então, dentro dessa classificação de propagação do fogo, as edificações ou materiais vizinhos. Então, as edificações vizinhas, bem como os materiais presentes nessas edificações, pode facilitar ou não a propagação do fogo. Então, dentro dessa classificação de importância, pode ser analisada esse risco de propagação do fogo. Além das partes não atingidas da edificação, então essas partes também não atingidas da própria edificação. Então, a gente falou do risco de propagação do fogo para as edificações vizinhas e também da propagação na própria edificação. Um exemplo, o fogo iniciou em uma determinada sala, já está ocupando um andar inteiro e pode ainda se propagar para outros andares e se espalhar por toda a edificação. Ok? Então, segunda ordem de importância de risco dentro da emergência. A terceira importância aí de risco seria o risco relacionado a explosões. A explosão envolvendo fumaça ou gases que são conteúdo da edificação. Então, o tipo de substância aí, de material combustível envolvido vai fazer a diferença para esse terceiro risco, que é o risco de explosão. Okay? O quarto risco, a própria edificação, o tipo de material que é feita a edificação, que compõe essa edificação. Então, por exemplo, o tipo de telhado, o tipo de piso, o tipo de parede, a edificação envolvida e seu conteúdo, os materiais ali presentes. Agora, o risco para a edificação como um todo. Na segunda parte a gente apenas analisou o risco de propagação. Agora o risco dos materiais ali que compõem a edificação, um risco como um todo, para toda edificação. Então, esse aí seria uma quarta ordem de importância. Além disso, a mesma situação para as edificações vizinhas, o material que compõe a edificação vizinha também se torna um quarto fator de risco, ok? Até aproveito para ainda reforçar essa diferenciação. A grande preocupação na segunda ordem de importância é a rapidez do incêndio. O grande objetivo seria retardar, enquanto o primeiro seria preservar vidas, salvar, resgatar vidas, a segunda ordem de prioridade seria retardar a propagação do fogo. Porém, a quarta ordem de importância estaria se preocupando com a perda total da edificação, num todo. Okay? Então, já é analisado a edificação como um todo. Tá?
Então, continuando, tá? A gente agora fala sobre meios, tá? O que seria meios dentro do combate a incêndio e edificações? Quando a gente fala em meios, a gente está falando que é o trabalho mental do líder ali da guarnição, do comandante das operações, que é o de verificar os meios de que dispõe e confrontá-los com a situação que se desenha através dos dedos e os riscos levantados. Então, justamente esse trabalho estratégico de relacionar, a gente pode falar que é relacionar os meios, os recursos ali. Quando a gente fala de meios, estamos falando de recursos disponíveis, a ponto de relacionar com a realidade da emergência, com o intuito de saber se os meios, os recursos ali, eles são suficientes para aquele atendimento, e até operacionalizar, otimizar o uso desses meios de uma forma que, se você tem um incêndio em uma sala, por exemplo, o recurso que você tem de agente extintor é suficiente para a extinção daquela sala, ou não é suficiente, ou naquele momento é suficiente, porém já está se propagando, evoluindo para outras salas ou para o pavimento inteiro. Tá? Então, essas análises, essa confrontação, é que vai fazer com que seja analisados os recursos disponíveis e realizar ali o relacionamento. E claro, o que ajuda nesse momento aqui é saber se os seus recursos são disponíveis ou não, até para a situação de planejamento, de reabastecimento de viaturas, o tempo para esse reabastecimento, ou até a situação de solicitação de apoio de viaturas aí, tanques, para suprir ali, alimentar as viaturas, bem como viaturas que possam ajudar nesse combate de outros postos mais próximos e tudo mais, Então a gente está falando aí um exemplo, até aproveita aqui para ilustrar um exemplo desse tipo. Quando você pede apoio dentro da dimensão de uma emergência, os planos de ajuda mútua de empresas, Então pode ser que você possa estar trabalhando em uma empresa e essa empresa ela pertencer a um plano de ajuda mútua, que significa o seguinte: uma indústria próxima da outra, quando há uma emergência em determinada indústria, a indústria co-irmã, vamos dizer assim, ou pertencente a esse plano, disponibiliza os seus recursos para ajudar a outra empresa, e assim vice-versa, fazendo com que, de acordo com os meios, recursos ali disponíveis, quando não suficientes, acaba sendo possível a colaboração, a contribuição de meios e recursos aí de outros bombeiros, outros postos ou outras empresas, ok? E os recursos que a gente está falando, quais seriam os tipos de recursos, de meios para o atendimento à emergência? Então, quando a gente fala de recursos, a gente está falando de recursos humanos, pessoal, quantitativo. E também estamos falando de viaturas, tipos de viatura, se é com escada ou não é, se é preparada com grande quantidade de equipamentos de salvamento, de iluminação, equipamentos de altura, de primeiros socorros, com escada. Então também seriam os meios, as viaturas, equipamentos, então viaturas específicas para determinado tipo de emergência, ou
a quantidade de equipamentos disponíveis em uma determinada viatura, que pode ser analisado aí quanto a recursos disponíveis envolvendo esguichos, mangueiras, agentes extintores. Então há exemplos aí de recursos ou meios dentro de um combate a incêndio. Há também outros meios aí, o suprimento de água nos tanques, nas válvulas próximas, caixa d'água, reforço, confrontados os meios com os dados e riscos, determinar quais esforços necessários, conhecê-los perfeitamente. Então, claro, esse levantamento de meios ou recursos também envolve aí um conhecimento mais aprofundado do que é necessário para suprir a necessidade ali dentro da emergência. Além disso, também sistemas de proteção existentes na estrutura incendiada, que pode acabar ajudando também no combate a incêndio. Então, um exemplo: chuveiros automáticos, paredes e portas corta-fogo, hidrantes, mangueiras. Então, a própria edificação ela pode apresentar recursos e meios auxiliares ali para o combate a incêndio. As operações automáticas ou de rotina também são meios auxiliares, exemplo aí, dispositivos automáticos de combate a incêndio, portas automáticas que se fecham após uma evacuação. Certas operações podem ser automáticas, exemplo, colocação das viaturas junto aos hidrantes. Então aqui o treinamento mesmo, dentro de um planejamento de como as viaturas serão dispostas no local. Isso aí acaba ajudando, esse automatismo acaba ajudando no desenrolar do atendimento à emergência, ok? Então esses são os meios aí, os recursos disponíveis. Aqui a gente reforça sobre as edificações com chuveiros automáticos. Quando apropriadamente planejado, um sistema de chuveiro impede o acúmulo do calor excessivo dentro da edificação envolvida. Então, uma edificação que tenha chuveiro automático, acaba o tempo de atendimento sendo, o tempo ali de ação, o tempo resposta, o tempo dessa ação, ela se torna bem curta. Isso acaba contribuindo para dificultar ou retardar a evolução, a propagação do incêndio. Então, por isso que o chuveiro automático ajuda muito. A equipe deve entrar na edificação, aplicar o volume de água necessário diretamente ao combustível que está ali sendo consumido pelas chamas. Se necessário, o volume e pressão adequados devem ser mantidos com auxílio das bombas das viaturas ligadas ao sistema. Então aqui já é citado aí o volume e pressão em uma forma adequada. Depois que o incêndio for extinto, os chuveiros devem ser fechados com as pinças, essas pinças Tong. Então tem um exemplo na foto aqui. Essas pinças, elas são pinças justamente para realizar o fechamento dos chuveiros diretamente nos chuveiros, ou as cunhas de madeira. Então tem o desenho aqui da cunha logo acima, também que pode ser usado, até que o rescaldo tenha sido completado. Então, lembrar que o rescaldo ele tem que ser realizado no incêndio. O que seria o rescaldo? A gente vai falar sobre a definição logo a seguir. Os bicos das seções de chuveiros devem ser recolocados e o sistema posto novamente em serviço antes que as linhas tenham sido removidas da edificação. Então ele está deixando bem claro aqui que após o combate ali a incêndio, os chuveiros automáticos têm que voltar à operação logo em seguida, ok? Por isso da necessidade, a gente viu aí sobre chuveiros automáticos a necessidade de chuveiros extras, chuveiros, sprinklers, reservas para justamente essas situações de realizar a reposição
do chuveiro que entrou em operação.